caso das crianças dinamarquesas que estão vivendo clandestinamente no Brasil. E agora tem polêmica na cidade de Varginha. A contratação do goleiro Bruno pelo time do Boa Esporte mexeu com o futebol brasileiro, com patrocinadores e dividiu a população de Varginha. A direção do clube explica por que fechou o negócio com Bruno. Varginha, Minas Gerais. Seja bem-vindo, Bruno! Bruno, o goleiro condenado a 22 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato de Elisa Samúdio em 2010, foi recebido esta semana pela torcida do Boa Esporte, o time da cidade na 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Eu não acredito que ela morreu também não. Esta foto de crianças pedindo autógrafo acompanhadas por uma mulher adulta viralizou na internet. A cidade se dividiu. Tiraria uma foto com ele? Não, de maneira nenhuma, nem quero tirar, nem quero ver ele. O brasileiro, de um modo geral, ele é muito apaixonado pelo futebol, né? E chega ao ponto de ser tão apaixonado por futebol de apagar uma barbaridade que esse cara cometeu. Em entrevista exclusiva ao Fantástico, o diretor de futebol, Roberto Moraes, respondeu às críticas feitas à contratação de Bruno. A gente sabia que ia ter um pouco de dificuldade e agora é trabalhar e esperar as coisas acontecerem para frente. É um jogador de alto nível, que estava aí no mercado para ser contratado. Se fosse uma filha do senhor, tivesse acontecido esse crime, o senhor aceitaria a volta do assassino ao futebol? Aí, o meu pensamento é o seguinte: e se o Bruno fosse seu filho? Depois de 6 anos e 7 meses, Bruno saiu da cadeia de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, no fim de fevereiro, graças a uma liminar. Vai aguardar em liberdade o julgamento de um recurso em 2ª instância. Na primeira tinha sido condenado por assassinato e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio, e também por sequestro e cárcere privado do filho que eles tiveram juntos. Não estava sozinho. O ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, continua preso. Luiz Henrique Romão, o Macarrão, cumpre pena em regime semiaberto. Fernanda Gomes de Castro, namorada de Bruno na época do crime, foi condenada a 5 anos, mas aguarda em liberdade o julgamento de um recurso. O corpo de Elisa Samúdio nunca foi encontrado. Em Varginha, um grupo de feministas protestou contra a contratação do goleiro. Numa coisa, a população concorda. Foi o Boa que libertou ele da cadeia? Não foi o Boa que libertou ele da cadeia. Quem libertou ele da cadeia foi o juiz, velho. Ele tá na rua, é legal. A justiça determinou. Mas a questão que eu falo é imoral. No despacho em que concedeu o habeas corpus, o juiz Marco Aurélio Melo explica que Bruno estava preso havia mais de 6 anos, sem culpa definitiva formada. O recurso movido pelo goleiro está parado na Justiça Mineira. Bruno mora neste hotel. Vai de carona para os treinos e almoça todo dia num restaurante tradicional da cidade. Tem sempre 1 ou 2 seguranças por perto. Nunca se falou tanto do Boa Esporte, time que chegou a Varginha há 6 anos, vindo de Ituiutaba, onde não tinha estádio com capacidade suficiente para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a contratação do goleiro Bruno teve um impacto imediato nas receitas do clube. Alguns patrocinadores romperam o contrato. Para os cofres do Boa, foi um mau negócio. Nós cancelamos o patrocínio porque o Boa não quis abrir mão da contratação com o Bruno. E como isso, teoricamente, gerou uma revolta nacional, a gente optou em manter a opção de não ficar com o time. O nosso medo foi que essa negatividade fosse vinculada aos nossos produtos. A Prefeitura de Varginha, que usa dinheiro público para manter o estádio onde o Boa joga as partidas, continua fiel à parceria. Em nota, disse que o time de futebol levou para o município entretenimento, emprego e renda. Fomos à sede da Prefeitura para falar com o prefeito Toninho Silva. O prefeito está de férias, o vice que está assumindo o lugar dele. Procuramos então o vice-prefeito Verde Lúcio Melo, mas não fomos atendidos. Nem o vice-prefeito não pode falar com a gente? Não vai falar. Enquanto o Bruno treina e quer voltar a jogar em 1 mês, a contratação dele continua a dividir Varginha em defesa e ataque. Sou a favor, sim. Eu fui contra. Por respeito à mãe dela.
30 pessoas ficaram feridas quando parte de um camarote despencou durante um show num rodeio na cidade de Arandu, no interior de São Paulo. O acidente foi logo que uma dupla sertaneja subiu ao palco. Este vídeo mostra o momento da queda. Muita gente correu desesperada e até pulou lá de cima. A organização do evento diz que 900 pessoas estavam no camarote, que tinha capacidade para 1.200. Diego assistia ao show e tirou essas fotos. Ele diz que foi o piso do segundo andar que cedeu. É um camarote de 2 andares, ele deu uma cedida para a parte de baixo, não chegou a cair totalmente. Os 30 feridos foram levados para o hospital. Apenas uma mulher continua internada com fratura na costela. Os bombeiros disseram que a festa tinha alvará. A perícia esteve no local e agora a polícia vai investigar o que aconteceu. Never forget January 2017. Nunca vou me esquecer de janeiro de 2017. Diz, meio sem graça, Romy Madley Croft, 1/3 do trio britânico The XX. A empolgação é contida, mas ela teve mesmo muitos motivos para comemorar. No início do ano, a jovem de 27 anos ficou noiva da namorada, a estilista Hannah Marshall, e lançou o 3º álbum do grupo ICU para alívio geral dos fãs que esperaram quase 5 anos. Por que tanto tempo? Porque a vida aconteceu, diz Jamie Smith, o mais tímido dos 3. O 3º integrante é Oliver Sim, dono dos tons graves que casam lindamente com os sussurros de Romy. Os dois são amigos de infância. Aprenderam a andar, falar e cantar juntos. Jamie estudou na mesma escola e logo passaram a fazer música juntos. O som minimalista do primeiro disco, XX, foi recebido com aplausos pela crítica em 2009. No segundo álbum, a gente se preocupou demais com as opiniões dos outros, diz Oliver. Coexist, lançado em 2012, foi gravado num apartamento vazio em Londres. Agora, ICU contou com uma superprodução, com estúdios nos Estados Unidos, na Islândia e na capital britânica. Espero que o novo som faça todo mundo dançar, diz Oliver. No Brasil, a popularidade da banda explodiu depois que 2 músicas, Intro e Angels, entraram na trilha sonora da minissérie Amores Roubados. Não vai perder nunca. Romy elege os fãs brasileiros como os mais barulhentos e empolgados. Foi a plateia mais vibrante que já tivemos. Isso me solta, me dá confiança, ela diz, lembrando as apresentações de 2013 no Brasil. As lembranças brasileiras de Oliver vão além. Ele jogou capoeira durante 7 anos. E a viagem para o Brasil aos 15 foi a primeira dele fora da Europa. Só que logo depois, a música tomou conta da minha vida, ele diz. Semana que vem eles estão de volta. A banda britânica é uma das principais atrações do festival Lollapalooza no próximo sábado em São Paulo. A lenda do rock and roll, Chuck Berry, que morreu ontem aos 90 anos de idade, recebeu homenagens dos fãs neste domingo. Não é qualquer um que pode se orgulhar desse título. Chuck Berry ficou conhecido como o pai do rock. Órfãos, os fãs homenagearam o ídolo em frente à estátua dele em St. Louis, a terra natal. E John B. Good, o maior sucesso de Chuck Berry, virou o tributo do grupo de hip-hop The Roots. John B. Good está viajando pelo espaço. Em 1977, ela foi a única música de rock escolhida para ser gravada num disco, lançado pela nave Voyager. A ideia é que se existir vida inteligente em outros planetas,
um dia um extraterrestre tenha o prazer de ouvir essa preciosidade terráquea. Joan B. Goode foi reverenciada por alguns dos maiores nomes da música: John Lennon, Jimi Hendrix, Bruce Springsteen, Elvis Presley, e também foi imortalizada pelo cinema. Em 1994, Pulp Fiction apresentou aos mais jovens um outro sucesso de Chuck dos anos 60, You Never Can Tell. Numa época de segregação racial, Chuck Berry agradou negros e brancos. Uma vez disse: tudo o que escrevi não era sobre mim, mas sobre as pessoas que me ouviam. E atenção, jovens de todo o Brasil. Se você tem entre 13 e 17 anos e já faz a sua parte para tornar o nosso país melhor, entre no nosso site e saiba como participar da nova edição do Clique Esperança, o reality do Criança Esperança. Durante 4 domingos, a partir de julho, você vai ter a chance de divulgar os projetos em que acredita e de inspirar milhões de brasileiros aqui no Fantástico. As inscrições estão abertas até o dia 31 deste mês. Inscreva-se, participe. Quem sabe a gente não se encontra aqui. Voltamos agora com novas informações sobre a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Neste domingo, o governo anunciou que uma força-tarefa vai inspecionar as 21 empresas sob investigação nessa operação. O presidente Michel Temer se encontrou com ministros, representantes do setor de alimentos e com embaixadores de países que importam os nossos produtos. O governo ressaltou que o sistema de fiscalização sanitária do Brasil é rigoroso e reconhecido internacionalmente e que não há problema no consumo de produtos de origem animal fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. Para discutir o assunto que o presidente da República chamou de urgente, foram convocados representantes das empresas de carnes, dos produtores, do governo, ministros, técnicos. Na chegada, o secretário de Defesa Agropecuária disse que o foco da Operação Carne Fraca é a corrupção e que não há riscos para a saúde do consumidor. Todas as informações que estão ali citadas, elas realmente são preocupantes do ponto de vista de corrupção, né, da organização criminosa que foi detectada, né, desarticulada por ação da Polícia Federal. Mas do ponto de vista sanitário, nós estamos muito tranquilos que as questões sanitárias apontadas ali dentro não trazem risco para a população nem para a exportação. Depois, embaixadores e representantes de 33 países chegaram ao Palácio do Planalto, todos querendo ouvir as primeiras informações oficiais do governo brasileiro. Estamos a ouvir e não a tomar decisões neste momento. Logo no começo do discurso, o presidente Michel Temer falou sobre a forma como a operação foi divulgada. Achamos importante e fundamental que tivéssemos esta reunião para que, desde já, o governo brasileiro pudesse apresentar esclarecimentos, porque penso que a maneira como se deu a notícia relativa à carne brasileira em geral pode, até talvez legitimamente, ter criado uma preocupação muito grande, especialmente nos países que importam a nossa carne, como nos consumidores brasileiros. Depois ele anunciou as medidas que vão ser adotadas. Um processo de auditoria que será feito inicialmente por 30 funcionários do Ministério da Agricultura nos frigoríficos que estão sendo investigados. As fábricas vão ser submetidas a um regime especial de fiscalização. Nós tomamos várias deliberações no dia de hoje. A primeira delas é que decidiu-se acelerar o processo de auditoria nos estabelecimentos citados na investigação da Polícia Federal, que são, na verdade, 21 unidades no total. 3 dessas unidades foram suspensas e todas as 21 serão imediatamente colocadas sob o regime especial de fiscalização a ser conduzida por força-tarefa específica do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Para reforçar os argumentos de que o sistema de inspeção federal é seguro, Temer disse que o problema foi pontual. Eu estou mencionando números e os senhores logo vão perceber a razão desta citação dos números para verificar que é um mínimo em relação ao grande número de plantas frigoríficas que temos no nosso país. Portanto, também é importante sublinhar que de 11 mil funcionários do Ministério da Agricultura, apenas 33 estão sendo investigados. E vejam bem quantas unidades nós temos. Nós temos 4.837 unidades sujeitas à inspeção federal. Delas, tomo a liberdade de repetir, apenas 21 supostamente envolvidas em eventuais irregularidades, porque tudo isso depende de uma apuração, de uma investigação que já está sendo levada a efeito. O presidente afirmou ainda que foi o sistema de inspeção rigoroso que permitiu ao país se tornar um dos maiores exportadores de carnes do mundo. O Ministério da Agricultura tem rigoroso serviço de inspeção de todos os produtos de origem animal. Esse padrão de excelência é que, ao longo do tempo, abriu as portas de mais de 150 países. Outro dado apresentado na reunião com os embaixadores foi que no ano passado o Brasil fez 853 mil remessas ao exterior de produtos de origem animal e apenas 184 delas foram consideradas fora das regras pelos importadores. Na maioria dos casos, os problemas não eram de qualidade, mas nos rótulos e no preenchimento de certificados. Depois das reuniões, o ministro da Agricultura disse que o assunto vai ser tratado com total transparência e que o governo tem que ser duro nas medidas e agir rapidamente. A transparência é o melhor remédio para essa hora. Não se pode fazer absolutamente nada sem ser transparente e comunicar ao mercado tudo o que vem acontecendo e fazer as alterações que tem. Ninguém quer passar a mão na cabeça de quem fez coisa errada. Vamos aproveitar com toda certeza esse momento de mandar mensagens para os consumidores internos brasileiros de que não há problema nenhum no consumo de produtos de origem animal fiscalizados pelo Ministério da Agricultura. O ministro também comentou a forma como a Polícia Federal divulgou a operação e disse que é falsa a citação de que havia papelão na carne. Eu não posso ter controle sobre o que as pessoas, como as pessoas se expressam. Por exemplo, nessa questão do papelão, está claro no áudio no que está lá colocado de que estão se falando de embalagens e não falando de misturar papelão na carne. Seria uma idiotice, um negócio... uma insanidade, para dizer a verdade, porque as empresas brasileiras, elas investiram alguns milhões e milhões e milhões de dólares nos seus mercados, conquistar mercados, mais de 10 anos para você consolidar um mercado, e aí você pega uma empresa que é exportadora e vai dizer, vai misturar papelão na carne? Pelo amor de Deus, não dá para aceitar esse tipo de situação. Blairo Maggi contou que numa das reuniões, com a presença do diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, ele perguntou por que o Ministério da Agricultura não foi chamado para dar as explicações técnicas à equipe da PF e esclarecer o que o ministro considerou erros de interpretação. Nós respeitamos as investigações, não há problema nenhum. Nós questionamos hoje o diretor-geral da Polícia Federal, que estava conosco nas reuniões, porque da não presença do Ministério da Agricultura nas investigações. Porque nós não estávamos presentes, por exemplo, para responder que cabeça de porco pode ser utilizado na formulação de embutidos. Por que nós não estávamos presentes para saber que ácido ascórbico é vitamina D, C e pode ser utilizado nos processos? Então, o nosso comandante da Polícia Federal foi claro e disse o seguinte, olha, nós não comunicamos o Ministério porque a investigação era sobre pessoas do Ministério. Começou como uma investigação de servidores do Ministério. Portanto, comunicar o Ministério da Agricultura de uma investigação sobre elementos do Ministério colocaria em risco a operação. Eu acho que está correta a explicação. Passado essa fase, o que ficou combinado hoje é o seguinte,
o Ministério da Agricultura e a Polícia Federal, de hoje em diante, atuarão juntos. Na saída, alguns embaixadores disseram que ficaram satisfeitos com as explicações. Nós sabemos que, como as exportações de carne é de altíssima importância para a economia brasileira, podemos ter certeza que o governo agora está fazendo todo o possível para se esclareçam esses crimes, que pode dizer, e para tomar as medidas necessárias para diminuir os riscos no futuro. O governo se comprometeu a rastrear os produtos que eventualmente tenham sido exportados nos últimos 60 dias pelos frigoríficos que estão sendo investigados e informar aos países. Disse também que a partir de hoje vai mandar as informações técnicas exigidas pela União Europeia e pela China. No fim de tudo, o presidente Temer convidou todos os representantes dos países para encerrar o dia nesta churrascaria num bairro nobre de Brasília. Os policiais tinham a informação de que a dinamarquesa estaria nesta casa aqui em Mosteiro. Depois dos comerciais, a reportagem especial. Onde estão vivendo as crianças dinamarquesas sequestradas pelas mães? Fantástico.